Então vamos lá, pessoal, continuar a nossa série de 2 vídeos para a criação de uma API simples usando o Flask e aí também construir um CRUD completo, né, para criação, atualização, leitura e delete de um registro simples, de uma tabela simples de alunos. No nosso primeiro vídeo a gente já construiu, ela já está funcionando, então já está tudo aberto aqui. Se eu quiser task server e por que eu não estou usando, né, o Flask, run e as flags, é porque a gente acabou colocando isso tudo no nosso task, como uma task. O primeiro vídeo vai explicar isso tudo. E deixa eu pegar aqui de novo, tá faltando o browser para a gente testar. Depois de fazer essa breve introdução, pôr ele todo aqui, porque que ele não está pegando tudo. Aqui agora foi, beleza. O computador está meio lento, deve ser por causa do OBS que está fazendo essa gravação. Não vai encontrar porque a gente não tem essa rota, né? Eu tenho que botar o students. Perfeito, funcionando. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos instalar o nosso Flask SQL Alchemy para fazer configuração do banco de dados e substituir esse nosso banco fake sem muita delonga. Vamos começar. Primeira coisa, instalação do SQL Alchemy. Do mesmo jeito, eu entrei aqui e busquei a versão mais atualizada. Eu vou colocar no requirements.txt. Só uma pequena observação antes da gente continuar. Eu criei um arquivo readme e esse arquivo tem as instruções para o setup disso em qualquer máquina, independente da onde a pessoa estiver. Então isso já inclusive está comitado aqui, ó, git add, git status. Eu coloquei um pontinho ali agora, vamos comitar junto com a outra, porque eu não fiz o push desse commit git log. Eu não tinha feito o commit disso, o push disso para o GitHub, então git status está adicionado, git commit amend, só para a gente acrescentar aquele pontinho ali, e aí na prática git status, beleza, só tem o requirements.txt, que é a biblioteca que a gente acabou de colocar ali. Vamos rodar o "-r", pip install "-r" requirements.txt para que ela seja instalada. E aí podemos começar a utilizar. Se eu der um pip list, tudo instaladinho, Flask SQL Alchemy tá ali. Agora a gente já pode entrar aqui. Eu vou até fechar isso aqui, vamos abrir de novo por causa source venv bin activate. Vai ficar duas abas, uma funcionando Flask task run e a outra task server, e a outra a gente fazendo as mudanças. Como que nós vamos trabalhar? Primeiro tem que fazer a importação dessa nova biblioteca para o nosso arquivo app.py. Então eu vou incluir aqui, e vou até excluir a nossa data, porque a gente não vai precisar dela mais. From flask underscore SQL Alchemy import SQL Alchemy, parece que está tudo certinho. Vou colocar aqui a configuração disso nesse app que já está criado, para não correr risco de ter algum erro. Eu já deixei preparado. Então ele pega essa configuração, né, da onde que a database vai viver. Ele vai viver aqui na raiz do nosso
sistema nesse site.db, e aí eu incluo esse DB que eu vou criar no meu app. Usando esse DB é igual SQL me passando o meu app. Já vamos substituir aqui também, eu preciso de criar uma classe para usar o meu student. Não mais num arquivo de data, eu já vou até excluir ele aqui, e sim em uma classe nova, que eu vou chamar de student. Essa classe vai herdar dois pontos do db.model, e eu vou ter as colunas de id, que vai ser db é uma coluna, essa coluna vai ser um integer e uma primary key true, que é o nosso. E aí eu não vou precisar de ficar fazendo aqueles cálculos de ID, de próximo ID, que a gente fez ali na rota do create, isso facilita demais. Um campo name column, que vai ser uma coluna db.string, 20 caracteres para esse nome. Ela não vai poder ser nula, então nullable false. O nosso campo de e-mail, que vai ser db, uma coluna string, vou botar também, 120. Ela também não vai poder nullable, ela não vai poder ser nula. E por fim, aquele nosso campo da sala, column db.string 120. Vamos copiar e colar aqui para a gente ganhar um tempinho. Ela também não vai poder ser nula. Vou construir um método de representação disso, e aí vocês vão entender mais na frente aonde que isso vai aparecer. Então eu vou retornar aqui simplesmente, vamos pôr student, fecha aqui a minha aspas dupla, vai ser o student recebendo self.name, uma vírgula, ele vai receber aqui também self.email, e ele vai receber aqui se eu não escrevi nada errado, self.run. Será que eu escrevi algo errado? Parece que não. A gente consegue testar isso daqui a pouquinho, mas antes de testar, vamos criar aqui nosso banco de dados. E como que a gente vai fazer isso? Terminal interativo Python, from app, import o nosso app, o DB e o student, nada deu errado, app.appcontext.push, para a gente iniciar aqui a nossa sessão, db.createAll, parece que criou. Para testar, student.query.all, para a gente ver se tem algum registro. Ele não deu nenhum erro, significa que meu banco de dados está criado, e que agora eu já posso substituir as minhas rotas por essa tabela de estudante que foi criado dentro do meu banco de dados. Eu deixei aqui preparado a gente já criar os mesmos estudantes. Então agora, em vez de passar um objeto, eu estou instanciando um estudante.
Parece que deu tudo certo ali na digitação e na criação da minha classe. Então, estudante 1, estudante 2, estudante 3 e o estudante 4. Eu estou criando e passando eles para uma variável. Eu vou fazer uma adição nessa minha seção de cada um desses estudantes. Então, vou adicionar aqui o estudante 1, o estudante 2, o estudante 3 e o estudante 4 e rodar um db.session commit para comitar essas mudanças no banco. Não deu nenhum erro. Se eu passar um student.all.query, agora ele tem que trazer essa lista de todos os meus estudantes. E aí eu já vou aproveitar esse momento que a gente está aqui dentro do terminal interativo para mostrar algumas queries que a gente consegue fazer usando o SQL Alchemy, né? A primeira delas a gente já viu, que é aquele student.query.all, mas eu também posso fazer um student.query.first, e aí ele vai trazer só o meu primeiro estudante, né? Se eu colocar isso, student, numa variável e pedir ele student ou student ID, ele vai me dar só o ID desse estudante. Então, esse first é interessante. Eu posso fazer um student.query e fazer um filtro pelos campos, né? Então, filter by name igual Maria Joana, que é uma das pessoas que tem lá na minha... Ele vai trazer aqui para mim .all, desculpa. Ele vai trazer só a Maria Joana. Ou eu posso trazer a primeira, né? Vocês estão vendo que aqui é uma lista, ele retorna uma lista. Se eu jogo o first, ele traz para mim só o meu objeto, né? Que mais? Student.query.get. Eu posso fazer esse filtro pelo ID. Ele me dá esse warning aqui, mas não é uma mensagem de erro. Você pode ver que ele trouxe estudante de ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. E se eu passar o 5, ele não vai trazer nada. E como eu já tinha dito, eu posso guardar um estudante aqui para trazer os atributos dele, né? O nome, o ID, o e-mail e a sala dele. Então, eu consigo fazer isso tudo e a gente vai usar um monte de operações iguais a essas na substituição ali da nossa rota. A última que eu quero mostrar é uma iteração, né? Eu posso trazer aqui, ó, for student, vou trazer todos os estudantes, student.query.all. Então eu estou fazendo uma iteração nessa lista que ele vai trazer para mim com todos os estudantes. Eu preciso de botar os dois pontos aqui. Vamos pedir para printar student.name. E aí ele trouxe todos os nomes para mim. Bem interessante as operações que eu consigo fazer no banco de dados usando a orientação a objeto e não query SQL. Essa é a mágica que o SQL Alchemy faz para a gente. Vamos começar substituindo aqui as nossas rotas. O servidor está funcionando sem nenhum erro por enquanto. Vamos substituir a primeira rota. Em vez de eu trazer students, ele já está até me dando um erro, né? Porque eu já apaguei ali o nosso banco de dados fake. Eu vou criar aqui uma variável students que vai trazer o student, que agora é a nossa classe, .query.all. E será que se eu retornar como eu tinha feito antes, ele vai
vai aceitar? Provavelmente não. Eu vou deixar isso acontecer para a gente ver o erro. Vou dar um F5 aqui. E ele vai me dar esse Object Type Students Not Serialized. A gente tem algumas maneiras de corrigir isso. Eu vou deixar documentado para vocês. Mas a maneira que eu achei mais interessante, mais elegante, digamos assim, é criando um novo método na nossa classe de estudantes. Então eu já vou deixar isso aqui, eu já deixei isso preparado. E aí o que ele faz? Ele transforma esse nosso estudante em um dicionário. Então eu faço uma iteração aqui em todas as minhas colunas, todos os meus atributos, e construo um dicionário. E em cima desse dicionário que a gente vai fazer esse return usando um método aqui do Flask que chama JSONify, nome difícil, né? Então, copiei aqui o JSONify. O que eu vou retornar aqui no Students? Eu vou retornar o JSONify passando uma lista. Dentro dessa lista, eu vou trazer os meus student as dict for result for student in students. Então o que eu estou construindo aqui, né? Estou usando uma list comprehension para trazer todos os meus estudantes da lista. A gente fez essa iteração ali há pouco, e para cada estudante eu estou aplicando esse meu novo método asDict, que vai transformar isso não em um objeto. Ele pega os atributos do objeto e transforma em um dicionário. Se não tivermos nenhum erro de digitação, o servidor ainda está funcionando. Vamos ver o que vai acontecer aqui na minha atualização. Perfeito, agora eu já tenho todos os meus registros aqui. E dessa vez, diferente do que acontecia no primeiro vídeo, eu não perco mais nada ligando ou desligando o servidor, porque isso já está registrado no nosso banco de dados e não num banco de dados fake, digamos assim. Vamos commitar? Importante commitar. Importante mostrar também antes do commit que ele criou aqui uma pasta instance onde o site.db vai ser armazenado. Então se eu der um git status, eu vejo esses 3 arquivos, né? Eu excluí o data.py, eu mexi no app e eu incluí ali no requirements a biblioteca do SQL Alchemy, adiciono tudo e dou o commit atualizando a rota get de todos os estudantes. Vamos ver como é que está aparecendo aqui. Beleza. Tem algumas vezes esse encode não funciona direito, e aí eu fiz uma pesquisa no Stack Overflow e descobri que é possível fazer uma configuração aqui incluindo essa biblioteca JSON, esse módulo JSON. Então também vou deixar isso aqui para garantir que o nosso encode funcione, e aí acento e caracteres especiais não vão aparecer de maneira maluca aqui. Vou fazer um commit para isso também. Não necessariamente isso vai ser um problema na sua máquina, né? Mas eu já estou garantindo esse futuro problema. Git add, git commit, já estou com ele copiado aqui, ó. Melhora o encoding. E agora vamos melhorar essa nossa rota que retorna o estudante por ID. Como que a gente vai fazer isso? Vamos apagar tudo que está aqui. Eu já tenho a estrutura inicial criada. Aqui eu vou fazer o seguinte: qual que é o meu result? O que eu espero, né? Vou chamar de student. Qual que é o meu student?
é o student.query.get, que é aquele método para descobrir um objeto pelo ID. O student ID eu já estou passando aqui, vai vir pela minha URL também. Se esse estudante existir, eu mostro ele. Se ele não existir, eu passo uma mensagem de erro. E aí construindo em um objeto igual a gente tinha feito antes. Erro. Vamos retornar aqui, porque para a gente não precisar de... Vamos pegar a mensagem que já está construída, né? Beleza, então vamos fazer o seguinte. O student é igual student.query.get student ID, se ele existir, student pass, vamos fazer ele daqui a pouquinho. Se não, else, o que eu vou fazer? Eu retorno essa mensagem de erro aqui. Se ele existir, o que eu retorno? Eu vou simplesmente retornar meu result com a minha dict, a minha função asDict. Então não é result, é student, perfeito. Vamos ver se vai funcionar. Vamos aqui para o browser. Parece que eu não tive nenhum erro, ainda está funcionando. Quero o estudante 1, filtrou. Quero o estudante 2, filtrou. Quero o estudante 10, que não existe. Get student did not return a valid response. Get student. Eu esqueci aqui do return. F5. Estudante não encontrado. E aí a gente acaba de construir a nossa rota, de reconstruir, na verdade, né? Para pegar o estudante por um ID. Vamos comitar para deixar o nosso histórico bem feito. Git status para ver se só um arquivo mudou. Perfeito. E o commit é atualizando a rota get student por ID. Perfeito. Vamos para a atualização da rota post, que faz a criação de um novo estudante no nosso banco de dados. Get student. Como que vai ficar essa rota? Vou apagar tudo aqui. Não vou precisar mais do ID. Eu vou simplesmente construir aqui uma variável new student, que vai ser igual o student, que eu vou passar o name dele, vai ser igual request.json com a propriedade name, vírgula, o e-mail vai ser igual request.json com a propriedade e-mail, e o room vai ser igual request.json com essa propriedade, esse atributo de qual que é a sala dele. Eu vou quebrar isso aqui para... acho que vai ficar melhor para visualizar. Beleza. Vírgula. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? db.session.add new student, db.session.commit, e vou, aqui tem um errinho, e vou retornar esse new student.asDict. Será que vai funcionar sem nenhum erro? Vamos precisar da nossa biblioteca requests para testar aqui no nosso terminal iterativo.
from requests import post. A gente já tinha visto isso antes. Vamos precisar from app import student. Beleza? Já deixei um estudante preparado aqui pra gente. Já deixei um estudante preparado aqui pra gente. Acabou que eu instanciei ele, porque eu vou usar o student.asDict aqui também. Eu poderia ter construído um dicionário, mas é até bom que a gente usa a biblioteca, o método que a gente construiu ali na nossa classe. E se tudo der certo, esse post para o students passando o nosso novo estudante vai funcionar. Temos um erro, vamos ver aqui os return response. Vamos ver aqui, ele está falando que eu estou retornando alguma coisa. Tá, esqueci de colocar, abrir e fechar aqui. Será que ele vai, ele já rodou? Vamos ver se eu vou conseguir usar isso aqui. Consegui. Então, ele já criou aqui meu novo estudante. Perceba que agora, como eu já havia dito, eu não vou ter problema de perder meu dado, né? Ele até já tinha criado aqui um estudante novo, ele só deu erro no return. Então, se eu, por exemplo, desligo e ligo o servidor, Ctrl C, e volto aqui, os meus usuários criados continuam, porque agora está no meu banco de dados. Perfeito? Funcionou direitinho, estamos satisfeitos. Vamos fazer aqui o nosso commit para atualização. Git status, git add, git commit, rota de criação do estudante. Falta a rota para deletar e a rota para atualizar. Vamos no delete. Apago. Não vou apagar porque eu quero copiar as mensagens. Como que vai ficar o delete? Eu tenho que buscar o usuário pelo ID, né? Então, student é igual student.query.get student ID. Busquei meu usuário. Se ele existir, eu faço uma coisa. Se ele não existir, eu construo essa mensagem de erro. Então, vou passar ela aqui para cima. Beleza. Se ele existir, o que eu vou fazer? Eu tenho que deletar ele. Então, db.session.delete student. Eu tenho que comitar essa mudança, senão ela não persiste no banco. E eu vou copiar essa mensagem aqui de estudante deletado com sucesso. Perfeito. Os nossos retornos funcionando. Aparentemente não tem nenhum erro aqui de sintaxe. Vamos fazer o teste no nosso terminal interativo. From requests import delete. E eu já deixei aqui o nosso delete do usuário 5. Vamos fazer aqui, o delete do usuário 6. Funcionou. Passar para o nosso banco aqui. Não temos mais o 6. Vamos fazer o delete do usuário 5. Funcionou. F5. Não temos mais também esse usuário. Rota de delete funcionando com o nosso banco de dados. Como sempre, comitamos para deixar o histórico mais fidedigno possível. Git add
git commit, atualiza a rota delete estudante. Por fim, vou fazer igual eu fiz no último vídeo, vou copiar e colar aqui do update para a gente ganhar tempo, e aí só explico o que vai ser feito. Subir aqui uma linha. Então, essa estrutura é a mesma. Eu vou achar também o estudante para fazer o nosso put ou fazer o nosso update. Eu vou instanciar ele aqui buscando o ID. Tem que tirar esse PDB daqui, porque era só para fazer alguns testes. Se eu tiver o meu estudante, eu procedo à atualização. Se eu não tiver, eu falo que ele não existe. Se eu tiver, eu atualizo aqui os atributos, né? Então, student name vai ser igual ao request.json e por aí vai. Eu tenho um problema, né? Esse código ele vai gerar para mim um erro falando que o objeto não suporta item assignment. Então, esse código vai dar um erro. Bom, vamos testar ele aqui rapidinho. Servidor rodando, só para vocês verem. Python. E aí eu vou pegar o teste. Ctrl C. Eu deixei aqui também todos esses links de pesquisa, dos erros que foram dados. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. E aí se a gente tenta passar as informações aqui de um estudante. Agora eu já coloquei um dicionário de uma vez e tentar atualizar ele. Eu vou receber aquele... Na verdade ele até passou um outro erro aqui. Vamos ver o que o servidor está me falando. Aqui, ó, ele falou: Student Object does not support item assignment. Então vamos trocar aquele código por um for e vai ficar desse jeito. Em vez de eu fazer o assignment aqui item por item, eu vou atributo por atributo. Então mais uma vez eu estou usando aqui o request.json aqui. Usando esse método set atributo, estou passando o estudante, qual que é o atributo que está vindo aqui da minha iteração e a informação que eu quero atualizar. Estou fazendo o commit nesse objeto e estou retornando a informação de que ele está atualizado com sucesso. Perfeito, deve funcionar. Vamos ver que o servidor ele rerodou. Se eu passar agora a minha informação atualizando, ele falou que agora o usuário 4 tem que ter essas informações aqui do Gabriel. Será que isso vai acontecer? F5. Perfeitamente, tudo aconteceu. Se eu passar aqui para ele usuário 1, beleza, ele falou também. Então a Ana Maria vai ter que, na verdade, trazer os dados do Gabriel. Vamos limpar a tela aqui para ficar melhor. E se eu passar aqui o usuário 10, ele tem que me retornar uma mensagem falando que ele não existe. Muito bom, fácil. 4 rotas, banco de dados, ORM, vimos muita coisa. Vamos fazer o nosso commit final. Esse vídeo ficou um pouquinho menos longo do que o primeiro. Git status, git add, git commit, atualiza a rota de atualização de estudante, git push, origin main, para levar tudo isso aqui para o GitHub. Git Gabriel Simple Flask API, inclusive com o nosso README orientando como que faz o setup disso na sua máquina.
eu vou acrescentar aqui o link dos 2 vídeos que serão criados. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tudo de bom.